Aí. Deu. Então, agora a aula está gravando, gente. Aqui. E embora eu venha trabalhando, então, com terapia familiar, para o trabalho com bebês, às vezes, ela não é suficiente. Então, na verdade, faz um tempo já eu venho me debatendo em termos epistemológicos de como melhorar isso. E eu achei um trabalho, né, porque sempre com a ideia assim, da terapia de família, mas para uma compreensão melhor do desenvolvimento do bebê, né, eu sentia que precisava de uma certa complementaridade teórica. Então, estudei um pouco de psicanálise, né, um pouco de Winnicott, para poder entender um pouco essa questão, né, do bebê e dessa provisão ambiental, né, que a família tem que trazer ao bebê, essa adaptação da mãe à criança, para que ela possa se desenvolver. E uns anos atrás, preparando essa aula, eu me deparei com um texto que fala um pouco sobre o que a gente chama de uma psicologia do desenvolvimento familiar. E aí, para mim, foi um nome que caiu bem, assim, porque eu sempre tenho trabalhado a família com esse foco para entender o comportamento humano, né, por causa dessas origens na terapia de família. Muito com essa ideia de trabalhar as relações da família com o indivíduo, mas sempre pensando que precisa uma estrutura mais abrangente para entender as questões, né, dos processos de saúde e doença na família, né, especialmente do desenvolvimento infantil. E aí, então, eu me deparei com esse material com esse conceito aí da psicologia do desenvolvimento familiar, porque eu acho que ele dá um pouco conta, né, de algumas coisas que me inquietavam. E aí a minha ideia hoje, né, era poder pensar um pouco com você sobre o conceito de família, né, e como que a gente pode trabalhar esse conceito até não só dentro da teoria sistêmica, como a professora Ângela apresentou para vocês nas últimas 2 aulas, ou como a professora Rita vai trabalhar com você a semana que vem, na outra semana, né? Mas eu tenho trabalhado mais com este conceito de família e ele tem uma série de desafios, né? E eu vejo que muitos de vocês vão trabalhar também com isso, né? Então a minha discussão hoje vai por aí, tá? Eu vou disponibilizar depois essa gravação e os slides. Eu deixei alguns textos lá para vocês, né? O texto base é um capítulo em português da Froma Walsh e um capítulo que é de 1985, mas eu tenho muito problema, um artigo de desapegar dele, que é um artigo da Patrícia Minuchin, a esposa do Salvador Minuchin, um dos expoentes da terapia de família. Mas eu acho que, embora ele seja um texto antigo no tempo, ele continua super atual. Então, muito das discussões que lá a Patrícia Minuchin trazia como uma dificuldade, assim, da gente poder investigar, ainda não foram sanadas, né? Então, a minha ideia é a gente poder fazer algumas considerações a respeito desse conceito e depois, na segunda parte da aula, de poder falar um pouquinho desses desafios, conversar um pouquinho como é que vocês têm pensado isso. E a tarefa, né, dessas 2 aulas, né, a próxima aula é assíncrona, para que vocês possam terminar de ler esse material e poder responder lá uma pergunta sobre a questão dos desafios, né, de poder estudar as famílias hoje. Eu coloquei em formato de fórum, para que vocês possam, a partir das leituras do texto, fazer um comentário sobre isso, né, embasado, não, né, a opinião de vocês, mas embasado em algum desses materiais ou outros materiais que vocês estejam estudando, e que vocês possam fazer um comentário também embasado na postagem de um colega, tá? Então, tentei usar um pouquinho esse recurso aí, já que não vai dar tempo de fazer na segunda aula, como eu fazia um seminário, assim, da gente poder conversar sobre essas coisas. Então, o seminário fica em formato de fórum assíncrono, tá bom? Bom, e então, o que a gente considera família hoje, né? A gente tem uma supremacia muito grande aí, né, de modelos
que enfatizam o biológico. Mas, basicamente, quando a gente está trabalhando em pesquisa com família, né, a gente vai estar falando de questões vinculares, né, que são baseadas, então, em questões de intimidade e que precisam também estar inseridas numa cadeia intergeracional, né? E isso, então, nos leva para uma ideia de um pluralismo inclusivo, onde a gente vai considerar a família as pessoas que se acham relacionadas entre si. E eu tenho trabalhado mais e problematizado mais essa questão de família a partir de um dos projetos que eu tenho trabalhado, que é sobre adoção, né? Onde a gente questiona muito isso, né? Quem é família? A partir de que momento a nova família adotiva se sente com pertencimento suficiente para que esses filhos se sintam filhos, né? E para que esses pais e mães se sintam assim, né? Ou outra coisa, né? Que eu vi que alguns de vocês vão trabalhar, como é que, né, a gente ainda não chegou a estudar isso a fundo, mas como é que é a adoção, né, nas famílias onde homoparentais, como é que eles têm se preparado para isso, né? Então, a partir disso, a gente teve que mexer muito, assim, né? Embora dentro do conceito, dentro da terapia de família, a gente já problematizasse bastante, da psicologia do desenvolvimento também, né? A nossa ideia, enquanto pesquisadores, né, e pensadores dessa área, é que, embora, por exemplo, na adoção, né, tu haja uma preferência, né, pelos laços biológicos, né, por exemplo, quando uma criança, né, é retirada da família por uma situação de negligência, de abandono, maus tratos, a lei hoje, né, diz o quê? Que se deve, na medida do possível, né, até quase que as últimas tentativas, restaurar, né, dar prioridade ao laço biológico dessa criança, né? Infelizmente, a gente não tem políticas públicas suficientes para dar conta disso, então isso é um momento, pode ser algo que atrasa muito, né, o processo da adoção, porque a destituição do poder familiar, ela precisa, né, dar conta da certeza de que essa criança não tem como ser reintegrada à sua família, seja pela situação que for, né? Então, embora, né, legalmente a gente tenha essa primazia aí dos laços biológicos, a gente trabalha muito mais, né, enquanto concepção teórica, com essa questão de que família é quem cuida, né? Então a gente trabalha muito com as questões e quem socializa, em primeiro lugar. E nos últimos, agora em 2000, a gente recebeu esse último texto aí desse modelo mais interacional, que eu acho bem bacana, assim, né? De que a família seria vista a partir dessa perspectiva relacional, como sendo pessoas que têm uma identidade compartilhada, que tem uma antecipação de futuro conjuntamente, então tem planos futuros, e onde ocorre a presença de vínculo afetivo. Até hoje, para mim, esta é a melhor definição, né? Se vocês têm outras, se vocês discordam, né, podem falar aí, né? O chat eu estou enxergando, eu não enxergo se vocês levantam a mão. Algum comentário? Quando eu dou aula ao vivo, eu paro aqui sempre e a aula quase que não evolui depois. Porque isso é uma definição bem polêmica. Não, é a diferença da aula não ser ao vivo. Estão de acordo com essa definição? Podem responder sim ou não ali. Tem algo a acrescentar? Oi, Diana. Oi. Você fala um pouquinho, identidade compartilhada, né? Isso. Você explica um pouquinho mais sobre isso? Seria no sentido de ter histórias conjuntas, de ter um sentimento de pertencimento que dá essa integração para a família. Uhum. Eu deixei esse artigo da Sutter de 2014, eu deixei para vocês como texto complementar. É um estudo de narrativas de famílias acolhedoras, né? E a partir disso que eles fizeram todo um questionamento sobre qual seria a melhor definição de família. Mas essa identidade compartilhada realmente no sentido de um pertencimento, de ter histórias conjuntas, né? Narrativas conjuntas sobre os fenômenos, enfim, da família. Tá.
Giana, não está aparecendo para a gente a apresentação. Vamos ver. Deu? Agora deu. Agora apareceu. Tá. Estão me falando se algo some. Então, nesse sentido, a gente não trabalha mais com a concepção de que família se diz respeito a uma configuração familiar específico, mas sim com o tipo de relação que se estabelece entre as pessoas. Com isso também, né, a gente, a partir desse material da Formal Walsh, né, ela descreve aí concepções variadas de normalidade familiar. Né? Ela coloca, então, que poderiam haver 4 possibilidades. A primeira que seriam famílias onde a gente considera que são assintomáticas, né, onde não se aparece o fenômeno que a gente está explorando. Famílias normais médias, né, que seriam as que teriam as características, enfim, que a gente busca enquanto pesquisador, né, ou enquanto terapeuta, sem maiores diferenças do comum. Um terceiro modelo, que seriam as famílias sadias e ideais. E um quarto modelo, né, onde a gente poderia compreender as famílias a partir de processos transicionais básicos, né? Por exemplo, como que essas famílias organizam a sua estrutura. Caiu? Não. Vocês estão vendo? Não, né? Sim, está vendo. Sim. Eu estou vendo. Tá. Como que as famílias, quais são as normas que regem essa família, qual é a orientação, né, dentro do sistema biopsicossocial, né, como é que é a saúde e a doença dentro dessa família, e uma estrutura desenvolvimental que dê conta, né, dos processos de adaptação que essas famílias vão ter ao longo do seu ciclo da vida. Acho interessante pensar, né, a normalidade como esse processo de adaptação e flexibilidade dentro do ciclo vital. Acho que ela é a perspectiva mais completa, assim, dentro da forma de entender a família e como a gente vem trabalhando. E, como eu falei para vocês, a gente tende a não trabalhar mais, né, a partir das configurações familiares só, né, das diferenças entre as várias configurações, mas também considerando todo um contexto, né, em relação aos formatos, mas também aos papéis de gênero, ao tipo de relação que as pessoas estabelecem entre si, há uma crescente diversidade cultural, né, há uma crescente, neste momento de pandemia, então, ainda, né, disparidade econômica, e também entendendo que as famílias vão ter um ciclo de vida familiar bastante variado e ampliado. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, né, historicamente, o que a gente considerava um ciclo de vida. Então, a partir disso, né, quando alguém falar o que vocês estão pensando em família normal, e aí a gente coloca entre aspas, né, a gente está querendo ver quais são as variações que a gente tem, né, ao que antigamente se pensava como norma, e tentar ver o quanto a forma como a família está inserida na sociedade hoje, né, questiona padrões que antes estavam muito idealizados no passado, né? E nesse sentido, tentar a terapia de família, de forma geral, a teoria sistêmica, ela é uma teoria que ela é muito mais voltada a enxergar a saúde, né, do que os processos deficitários. Né? Então, poder entender qual é a moldura mais positiva que a gente existe, quais são as adaptações que as pessoas têm feito para ter uma relação saudável, né, padrões de interação saudável que permita que as pessoas, né, se desenvolvam dentro do seu meio. E a gente tem algumas mudanças, né, que eu trouxe aqui para exemplificar, né, que impactaram o ciclo de vida familiar, né, por exemplo, o divórcio, né, ele foi instituído mesmo só lá em 77, né, e até então, né, não era possível para as famílias se separarem, as pessoas viviam muito mal até a morte, enfim. E
logo que foi instituído, né, o divórcio, uma lei que foi instituída aos poucos. Primeiro, né, havia uma questão que era necessário um tempo de separação, e só depois, acho que era 2 anos, que poderia haver a separação de fato, né, o divórcio. Hoje em dia, né, essa é uma lei que não existe mais, tu pode pedir o divórcio assim que há uma decisão do casal em relação a isso. E em 2007 houve uma grande mudança em relação às questões de divórcio, por exemplo, porque se deixou de ser necessário que houvesse um processo judicial mais formal, né, para haver o divórcio. Então, casais que não tinham filhos, a partir de 2007, podiam pedir esse divórcio por via administrativa, né, fazer ali a separação dos bens, enfim, na presença de um advogado no cartório. E com isso, então, ali em 2008, eu acho, houve uma grande alta de divórcios, né, segundo o IBGE, e esses casais passaram a ser, né, os casais que mais se divorciaram em 2008, né, foi um efeito rebote aí dessa lei. E na sequência, né, voltou a ser o que era, né, o momento assim onde mais há divórcio dentro do ciclo vital, como sendo esse momento das famílias com filhos pequenos, né, é o momento que mais acontece divórcio. Então, né, a questão do divórcio eu trouxe aqui para vocês para a gente poder pensar como isso vem impactando as famílias, né? E se vocês pegarem, por exemplo, esse livro que eu deixei um capítulo para vocês, ele vai ter um capítulo só sobre a compreensão de como que o divórcio impacta, né, o ciclo de vida das famílias, enfim, né, de como ele é uma quebra numa expectativa e numa forma de se relacionar que precisa de uma readaptação, seja para, né, para o cônjuge que fica com a guarda ou na situação de guarda compartilhada, né, seja para as famílias que depois recasam, enfim. Né? Então, existe já uma certa descrição desta variação do que é o ciclo de vida da família. Uma outra variação que eu até achei um livro, mas eu não fui a fundo na leitura dele, faz pouco tempo, que a gente não achava, era uma descrição longitudinal dos ciclos de vida, por exemplo, das famílias que não, né, dos jovens que não se casam, né, ou dos jovens que decidem não ter, dos casais que decidem não ter filhos, né? Eu acho que não tem eu acho que tem alguém que vai trabalhar com isso, não está nessa turma, né? Eu acho que é uma orientanda a professora Rita, eu acho. Acho que ela, inclusive, está apresentando agora de tarde esse trabalho. Eu vi que ia ter essa defesa e me chamou a atenção. Né? E essa é uma outra variação aí, desde que se começou a fazer estudos de ciclo vital, eles estavam sempre muito baseados no... Deixa eu chegar lá, peraí. Né? Se a gente pensar em termos de perspectiva histórica, né, o ciclo de vida familiar ele estava sempre muito baseado nessa questão, né, de um adulto que se casa e tem filhos. Mas essa é uma das possibilidades, né? Talvez a mais frequente ainda hoje, mas essa é uma das possibilidades que existem de mudanças, né, que vão ir acontecendo ao longo do ciclo vital. E então a gente ainda não tem bons modelos assim, né, para poder pensar nessas mudanças, né, nos adultos que não se casam, né, se tem alguma, né, não se tem descrito tão longitudinalmente essas famílias, então, que optam por não ter filhos, e se tem dúvidas o quanto famílias homoparentais seguem esse mesmo ritmo aqui, né, porque elas podem ou não ter filhos. Então, tem bastante coisa para a gente poder pensar em relação a isso, né? Porque eu coloco já a perspectiva histórica, né? Esse aqui é um quadro que tinha na versão anterior desse capítulo, da edição anterior desse livro, que eu deixei para vocês o capítulo, porque hoje em dia se entende que essas fases estão mais fluidas, embora para algumas famílias elas sigam acontecendo até nessa sequência. Já não se espera que essas questões aconteçam somente nessas fases, né? Se vocês pensarem ali em jovem adulto solteiro,
né, como um processo principal dessa fase, aceitar a responsabilidade emocional e financeira do eu. Nem sempre isso vai acontecer nessa fase, e isso não quer dizer que haja uma disfuncionalidade. Então, esse quadro, ele dá algumas ideias, assim, e hoje você tem visto ele com muito mais parcimônia, né? Por exemplo, tem alguns pesquisadores hoje, eu não sei se alguém vai trabalhar com esse conceito da adultez emergente, né, que seria uma fase ali entre a juventude, né, o jovem adulto solteiro e a adultez, né? Então, não sei, alguém está trabalhando com esse conceito de adultez emergente? Acho que é mais do grupo do Marco que tem trabalhado com isso hoje, o pessoal da Silvia Kohler trabalhava bastante com isso. Então, são mudanças que vão impactando, né, a compreensão que a gente tem desse ciclo de vida da família. Outra questão de contexto brasileiro, que é bastante recente, eu vi que vocês vão trabalhar, alguns vão trabalhar com isso, né? O Código Civil brasileiro considerava casamento, né, somente o casamento entre pessoas entre homem e mulher. E aí é só a partir de 2013, então 7 anos atrás, é pouco tempo, né, que está vedada, né, a recusa, então, dessa habilitação e celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Né? Esses dias eu estava questionando por que não é permitido, né? Mas é porque em função é uma questão é uma resolução que entra dentro do Código Civil, né? E teve que ser escrito dessa forma. Eu ainda acho que a gente pode pensar bastante, né? Por que a escrita é assim? Por que é vedado negar o casamento, né? Bom, talvez essa questão de vedar ali venha no intuito de, quando diz assim, é permitido, é aceito, de repente abre alguma margem para que a pessoa que está ali no momento não aceite. Pois né? é. Então, vedar o não aceite, ele acho que fica talvez mais incisivo. Até porque a gente vê ainda em muitos locais onde fazem registro de bebês, né? Uhum. Que às vezes o tabelião não aceita determinados nomes, né? Então, porque ele tem essa, digamos assim, essa autoridade de não aceitar naquele momento por um determinado fato, né? Mas que não são todos. Então, acho que entra nesse conceito mais dessa questão do direito ali, de que uma palavra já dá margem para várias interpretações, né? O que um advogado me explicou uma vez é que, por ser uma resolução que modifica o Código Civil, ela teria que ser escrita dessa forma, né? Mas a gente que trabalha com pesquisa quali e tenta entender um pouquinho o significado das palavras, eu sempre fico a pulguinha atrás da orelha da forma como essa resolução foi escrita, né? Mas entendo que talvez assim ela também, né, como tu disseste, Mirelle, ela protege mais, né, as pessoas que querem se casar do mesmo sexo. Eu acho que essa estrutura que a Ângela já apresentou para você semana passada, né, da estrutura multicontextual para avaliação de problemas, eu vi que estava no material dela, então eu não vou me deter aqui, né, mas só, eu não sei se a Ângela apresentou essa ou a anterior, nessa versão nova desse livro aí de 2016, se incluiu um pouquinho mais, se detalhou um pouquinho mais aqui os fatores individuais, né, se trabalhou com a questão de um eu individual, da mente, psique, o self espiritual, né? Então, 1, 2 e 3. Você está enxergando o que é o 1 aí? Aqui, para mim, ele sumiu. É super fraquinho. Eu acho que o 1, e não sei se tem um 9, mas não aparece. Não lembro, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, diferente. Não estava assim.
Não tá nem aparecendo aqui. Mas o um seria o indivíduo realmente, assim, né? E aí ele ali está dividido em 3 aspectos. Voltou a compartilhar? Sim, voltou. Sim, Tá. voltou. Tá. Uhum. Então, aqui, né, então, esse um aqui seria um fator bastante individual, a pessoa em si, né, o 2, a mente, psique, e o 3, a self espiritual, eles dividiram isso em 3 instâncias. Né? O quarto contexto que a gente poderia entender é da família imediata, né, aqui, na sequência, a família estendida, então eles dividiram isso em relação ao modelo anterior. No 6, o contexto da amigos e comunidade. O 7, da cultura. E o 8, a sociedade mais ampla. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com essa ideia de uma estrutura multicontextual para avaliação dos problemas da família, enfim, né, a sugestão hoje, então, que se tem é isso, né, que a gente possa dar conta de alguns desses contextos aqui, né, e dentro deste modelo aqui se avaliaria, então, estressores, né, que são os horizontais, né, os desenvolvimentais, então as diferentes transições ao longo do ciclo da vida, né, para tentar entender um pouco quais são as... Não se entende aquele quadro de forma rígida, mas ele ainda nos dá algumas indicações de poder entender quais são os desafios, né, nas famílias de acordo com a etapa do desenvolvimento que elas se encontram. E poder considerar também fatores imprevisíveis, né? Por exemplo, morte precoce, doença crônica, acidente, né? A situação de pandemia, no dia, né? Nossa situação atual. E dentro da terapia de família, né? Se entenderia o quê? Que esses estressores sozinhos, né? Eles não têm poder não teriam sozinhos poderes de desencadear uma patologia ou uma disfunção dentro da família ou do indivíduo. Né? O estresse aconteceria quando esse estressor horizontal cruza com um estressor vertical, então, né, que seriam padrões, mitos, segredos, crenças, legados familiares, né, em algum desses níveis aqui. Né? Então, a ideia é que se a gente vai dar conta de né, de um fenômeno de pesquisa, ou de um problema de um paciente, é que a gente possa levar essas 3 coisas em consideração, né? Em que nível a gente está falando e quais são os estressores horizontais e verticais que estão ali presentes. E aí, como eu tenho trabalhado mais com famílias pequenas, eu trouxe para vocês um pouco o que a gente tem investigado, né, em relação aos processos familiares nos casais que se tornam pais. E digo casais porque ainda não apareceu ninguém no grupo querendo trabalhar com mães solteiras, enfim, mas não há nenhuma objeção quanto a isso. Então, a gente, né, por vezes, focou nessa estrutura que o Com e o Com traz, nas mudanças no senso de self. Então, como é que esta mãe se sente como mãe, este pai, como é que reage a essa mudança, como é que foi, né, se tornar pai ou mãe desta criança, como é que os avós reagiram, né? Hoje de manhã mesmo, em supervisão, a gente estava discutindo, né, o quanto a gente precisa, nas famílias adotivas, investigar essa relação com as famílias de origem, como é que os avós aceitaram ou não essa adoção, né? Mudanças na relação com a criança, né? Uma coisa é um bebê, né? E à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai mudando a forma que a gente vai se relacionar com ela, né? E que é diferente depois como é que ela vai ser com o adolescente, né?
não em termos da questão do vincular, mas em questão, né, das tarefas e dos desafios, né, que são para compreender e lidar com esse filho. As mudanças no estresse e apoio social, né? Acho que agora a gente tem aí um momento incrível de poder pensar, né, como é que está a saúde das famílias nesse contexto, onde não tem a escola, né? Não só porque vocês não vão poder fazer pesquisa sobre isso, mas, né, como é que estão as famílias, né, com as crianças em casa, né, e as mudanças em relação ao apoio social. A gente fez há pouco um levantamento, né, em relação à saúde mental dos pais, né, nesse projeto que a Fernanda participa, né, e a gente viu aí que mais de metade, acho, das famílias que respondeu, né, relataram uma mudança importante em relação às pessoas, não só a escola, né, enquanto apoio social, mas toda uma rede que ajudava a cuidar da criança, e o quanto isso estava relacionado com a saúde mental da mãe. Né? E, por último, um outro tema que a gente tem trabalhado também em relação a esses processos familiares seriam as mudanças no casal, né? Como que esse casal vai lidar agora, tendo que abrir espaço, né, para mais uma criança. E, por exemplo, né, uma questão que a gente tem avaliado com as famílias é como é que foi a decisão de ter filhos, né, porque se tem uma coisa que não se pode ter discordâncias na parentalidade, é sobre ter e quando ter esse filho, né, e por quê? Porque para a gente poder prezar pela saúde, né, da família, a gente precisa de uma certa adaptação, né, e a gente precisa desse conceito aqui que é a coparentalidade, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, e a gente tem investigado bastante ele foi tese da Beatriz Schmidt, né, a orientanda do Piccinini, com minha coorientação, né, onde ela avaliou 4 famílias brasileiras. Está compartilhando com vocês ou vocês estão lá no PowerPoint? Está no PowerPoint. Que coisa, eu não consigo. Eu tenho que compartilhar a tela, então, peraí. Vou ter que compartilhar o desktop, não dá para ser só a tela. Por que não está compartilhando a tela com você? Aqui. Agora aparece para vocês? Sim. Aí, então, a Beatriz estudou, né, a coparentalidade na transição para parentalidade, e ela estudou 4 casais, né, brasileiros, né, quando o bebê tinha 6 meses, 12 e 18, se não me engano. Né? E aí ela quis ver quais eram os arranjos de cuidado, né, e como que esse casal foi se adaptando à medida que a criança também foi se desenvolvendo, né, e ela trabalhou também comparando casais que as crianças ficaram em casa, casais que tinham babá e casais que a criança ia para escolinha, né, para creche. E aí se vê que ao longo do tempo, né, tem mudanças que vão acontecendo, né, especialmente em relação à divisão de tarefas, né, quando o casal, os dois trabalham ou quando a mulher fica em casa, né, e que tem uma mudança aí na divisão de papéis e na satisfação com essa parentalidade para esses casais onde ambos trabalham fora, né, ou podem contar com uma babá, né, tem relações mais igualitárias nesses casais. E aí, né, se tem muitos estudos trabalhando muito com essa questão, né, do trabalho, em relação ao trabalho, das famílias biparentais, especialmente, né, quando ambos os membros do casal trabalham, né, e é super importante a gente poder também pensar nessas condições, nessas situações, porque se a gente parte de um pressuposto, né, que a criança ela tem que ser cuidada não só pela mãe, mas por toda a sua família e por uma sociedade,
né? É super importante que a gente valorize não só o papel da mãe, mas também o papel, então, desses pais, dos demais cuidadores, dos irmãos, a rede de apoio em geral, para o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem tentado, na medida do possível, abrir um pouco, né, esse contexto para poder entender como que essas crianças estão se desenvolvendo hoje dentro das famílias e quais são os aportes, né, quais são os apoios que essa família recebe, enfim, para que haja, né, saúde dentro das relações familiares. Eu tenho integrado também uma outra abordagem, né, como trabalho muito com essa questão de primeira infância, né, existe esse outro modelo, um outro modelo integrativo aqui, que ele não é tão teórico, mas ele é bastante baseado em evidências, né, de neurociência, neurodesenvolvimento e também em materiais psicanalíticos, né, e é bem interessante porque seriam 3 princípios básicos aí para o desenvolvimento da primeira infância, né, considerando, então, essa criança como alguém que precisa ser cuidado por uma aldeia inteira. Já ouviram falar nesse ditado africano? Né? Então, a gente começou muito com a ideia de poder estudar um pouco mais a criança dentro desse contexto da família. A gente trabalha, né, com essa ideia de que há um ciclo vital, e, à medida do possível, a gente vai tentando ampliar esse contexto, né, para que a gente possa cuidar dessas crianças e dos adultos que cuidam dessas crianças. Né? Isso é uma coisa bem importante. Assim, geralmente, quando a gente fala que trabalha com famílias de crianças pequenas, as pessoas acham que a gente está mais avaliando os bebês. Eu digo, essa é uma das coisas que a gente faz e que precisa fazer, né? Porque a gente só sabe se a nossa intervenção dá certo se a gente puder avaliar, se a gente puder medir, né? Para ter uma noção de qual é o impacto do trabalho que a gente está fazendo. Mas o nosso trabalho principal, na verdade, é poder apoiar os adultos, né, que estão cuidando das crianças. Então, o Central Developing Child da Universidade de Harvard, ele lançou esse material. Acho que eu coloquei lá para vocês já também como um material complementar, né, indicando 3 princípios assim que auxiliariam no desenvolvimento da primeira infância, sempre com essa ideia que a gente tem que cuidar dos adultos para que eles cuidem bem das crianças. Então, o primeiro tópico, né, seria reduzir as fontes de estresse tóxico. O estresse tóxico, eu não sei quando vocês estão familiarizados com esse conceito, seria um estresse, né, que impacta a vida da criança de forma que ela esteja sempre sobressaltada, que não há momentos de relaxamento, né, e que acaba impactando uma série de funções cognitivas, né, por exemplo, a fome, a pobreza extrema, né, situações de negligência, levariam a criança a um nível de estresse que acaba por prejudicar o seu desenvolvimento, né? Então, isso seria esse estresse tóxico. O segundo aspecto seria, então, a gente apoiar relacionamentos positivos entre adultos e crianças, né? Seja através de intervenções, como muitos de vocês aí estão pretendendo fazer, né? Seja através... E aí, aqui eles entram com coisas muito mais amplas em termos de políticas públicas também, né, no sentido de que os pais devem ter um bom trabalho, de que políticas, né, de compartilhamento de renda são importantes para que o adulto esteja tranquilo para cuidar da criança, né, e que o adulto tenha acesso a capacitações para que ele consiga ter, né, não fique numa situação de desemprego. E, em terceiro lugar, né, fortalecer competências cognitivas das crianças para que elas possam realmente desenvolver o melhor do seu potencial. E aí eu vou compartilhar o vídeo com vocês. Vamos ver se vai. Que explica um pouquinho esses conceitos. Deixa eu ver se está compartilhado o áudio. Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade,
melhorar a qualidade da Tá indo áudio para vocês? Sim. educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. E aqui, deixa eu dar uma pausa.